Existem tipos diferentes de alcoólatras, mas agora o que eu quero te dizer é o seguinte: esses tipos diferentes não é que a pessoa sempre é dessa forma, não é que a pessoa sempre é desse jeito. A mesma pessoa pode mudar o tipo de alcoólatra que ela é ao longo do tempo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre os dois tipos de alcoólatras ativos e como lidar com eles. E aí, para explicar isso para você, tem gente que pensa que alcoolista é tudo igual. Alcoólatra, eles são todos iguais, eles todos fazem as mesmas coisas, só muda o endereço. Não é bem assim, né? Existem tipos diferentes de alcoólatras, mas agora o que eu quero te dizer é o seguinte: esses tipos diferentes não é que a pessoa sempre é dessa forma, não é que a pessoa sempre é desse jeito. A mesma pessoa pode mudar o tipo de alcoólatra que ela é ao longo do tempo, de acordo com coisas que eu vou te falar agora, né, nesse vídeo de hoje. Só que assim, tem gente que pensa, e esse é um engano, que tipos de alcoólatra são assim, tipo assim, um tipo de alcoólatra é aquele que bebe só final de semana, e o outro tipo de alcoólatra é aquele que bebe todo dia. Um tipo de alcoólatra é que bebe determinada bebida, tem um padrão específico. Já tentaram fazer essa classificação de tipos de alcoólatra e isso não teve validade científica. Se você tiver mais interesse de ir a fundo nessa classificação que não teve validade científica, você vai poder ver os tipos de alcoolismo de Genilec, tá? Genilec. Você vai conseguir saber os tipos de alcoolismo de Genilec. Tipologia de Genilec, né, que considerava tipos diferentes de alcoolismo. Alguns locais ainda usam essa classificação, porque eu acredito que eles ou ignoram as evidências mais atuais ou por uma mera conversa entre eles, porque não há evidência científica de que exista, por exemplo, tal tipo de alcoólatra específico, o tipo do Genilec, tipo alfa, tipo gama, tipo beta, ele tem uma resposta diferente a um certo medicamento, a uma certa intervenção. Isso a gente não conseguiu diferenciar em relação a esses tipos de alcoolismo. Agora, esse tipo de alcoolismo que eu vou te falar agora, ele é baseado no modelo transteórico da mudança, né, inicialmente trazido pelas pesquisas extensas de Miller e Honig, sobre o modelo transteórico da mudança e os estágios da mudança dentro do modelo transteórico da mudança. Isso a gente consegue avaliar por meio de pesquisas científicas, né, de ver o que realmente faz diferença para levar alguém a parar de beber. Então isso é o que importa mais, né? Na minha opinião, não importa muito você, né, não importa tanto do ponto de vista prático, você meramente classificar se essa classificação não leva a um padrão claro com intervenções que vão fazer diferença, né? Eu vou classificar coisas para levar a lugar nenhum, né? Eu não vejo isso como positivo. Agora, quando a gente classifica dessa forma que eu vou te falar, eu só estou usando palavras diferentes do que Miller e Honig utilizava, né? Ele utiliza no modelo transteórico da mudança. Eu vou só pular rapidinho para poder voltar para o nível que eu estou explicando. Eles utilizam, né, o modelo transteórico da mudança. Ele tem os níveis, os estágios da mudança, que é o estágio de pré-contemplação, contemplação, preparação, ação, manutenção, lapso, recaída. Então a gente tem 7. Eu vou resumir aqui para você de uma outra forma. Eu estou me referindo a esse conhecimento técnico, mas eu estou utilizando aqui nesse vídeo uma linguagem mais clara, mais direta, uma linguagem mais simples para você poder entender e aplicar na prática, porque nesse momento eu não estou falando com profissionais. Apesar de muitos profissionais me acompanharem e aprenderem aqui, eu estou falando nesse momento com pessoas leigas que têm como objetivo desse conhecimento que eu estou passando agora, levar alguém que ama a parar de beber e não necessariamente trabalhar com isso, né? Se você vai trabalhar com isso, você vai precisar ir nesse nível super técnico, mais especializado, ou até mesmo dentro do curso A, que eu utilizo o linguajar mais técnico, porque lá nós temos mais tempo, lá nós temos mais sequência, lá nós temos suporte, em que você vai ser guiado nesse caminho. Então faz mais sentido do que aqui eu usar termos que vão complicar nesse momento mais do que te ajudar. Então, primeiro, existem dois tipos de alcoolistas ativos.
pensa aqui comigo, pega o seu caderno, ó, anota aí. Dito essas ressalvas técnicas, para você entender, eu gosto de fazer essas ressalvas técnicas para você entender que eu não sou um qualquer que abriu de repente uma live para falar sobre opiniões que eu tenho. Não, eu sou uma pessoa que estuda isso há muitos anos, eu tenho qualificação técnica, né? Eu sou um médico psiquiatra que trabalha com isso há muitos anos, que estuda isso diariamente, então eu não falo coisas aleatórias, porque é importante você poder entender para diferenciar isso, né, do tipo de conteúdo que você vai consumir, que eu entendo que uma desconfiança inicial de alguém que você não conhece pode acontecer, é natural, e por isso que eu acredito que citar essas fontes para você poder, por conta própria, e conferir se o que eu estou falando faz sentido, você tem eu respeito isso em absoluto. Agora é o seguinte, nós temos dois tipos de alcoólatra nesse meu linguajar, tá? Agora, didático. Dois tipos de alcoólatra geral, né? O alcoólatra ativo e o alcoólatra não ativo. Quer dizer o quê? Uma pessoa pode ser alcoólatra e não estar bebendo, né? A pessoa é alcoólatra, mas parou de beber e faz 10 anos que não bebe. Ela não para de ser alcoólatra, porque se ela voltar a beber, ela tem as grandes chances, ela vai voltar, né? A estatística é totalmente ligada a ela voltar a beber, e mesmo que leve um tempo, ela vai voltar a ter um beber problemático, por conta do que eu já expliquei em outras lives, a mudança do cérebro. Então a pessoa pode ser alcoólatra e não estar ativa, um alcoólatra sóbrio, uma pessoa que não está bebendo, uma pessoa que não bebe mais. Ela não pode voltar a beber, moderado, mas ela é um alcoólatra que não bebe, é um alcoólatra não ativo. Esse é o objetivo, quando você vai fazer quem você vai parar de beber, é chegar no estágio de alcoólatra não ativo. Alcoólatra inativo, ou do jeito que você quiser chamar, não ativo. Que é a pessoa que tem a doença, mas não bebe. É a mesma coisa de você falar uma pessoa que tem obesidade, mas está magra. Né? Muitas pessoas têm a doença da obesidade, mas está magra porque ela tá lidando com essa doença, e aí ela consegue se manter magra. Né? Tem uma classificação endocrinológica que fala dessa forma. Está entendendo o sentido do que eu estou falando? Então a doença do alcoolismo não é que ela vai embora, né? Ela não vai embora, só que ela pode melhorar e a pessoa viver normal, sem beber, pode estar, você nem sabe que é alcoólatra, não muda nada na vida da pessoa, ela lida bem com isso, esse é o alvo, esse é o objetivo, só que agora nesse vídeo eu vou te falar sobre o tipo ativo, alcoólatra ativo, alcoólatra que está bebendo. E desses alcoólatras que estão bebendo, então os alcoólatras ativos, é aquela pessoa que é alcoólatra e está bebendo. Aí, você olha, alcoólatra e está bebendo, você vai avaliar, pega o teu caderno, ó, faz um esquema aí, ó. Alcoólatra ativo, ele pode ser consciente ou inconsciente, tá? É uma linguagem didática, já te expliquei a base. Alcoólatra ativo, consciente ou inconsciente. Quer dizer o quê? O alcoólatra ativo inconsciente é a maioria. O que significa? É aquela pessoa que tem a doença do alcoolismo, mas ela não tem interesse e não tem compromisso com a mudança. Imagina que a mudança ela tem uma progressão. Para uma pessoa querer mudar, por exemplo, parar de beber, ela vai para uma progressão. Toda mudança tem isso. Há o interesse primeiro, e depois o compromisso. O interesse e o compromisso. Então, a pessoa tem interesse, quer dizer o quê? Ela tem interesse na mudança. Por exemplo, o alcoólatra, ele quer parar de beber. Ele tem interesse. Isso é suficiente? Não. Precisa da próxima parte, que é o compromisso. O alcoólatra inconsciente não tem interesse e não tem compromisso com a mudança. Por quê? Inúmeras razões que não tem nada a ver com caráter, não tem nada a ver com egoísmo, tem a ver com a doença. Tá? O alcoólatra inconsciente é aquele que nesse momento não tem interesse e não tem nem comprometimento em parar de beber. Tá entendendo? Eu vou te falar mais sobre ele e como lidar com ele, mas eu vou construindo esse raciocínio com você ao longo da live até o final. Quem já me conhece já sabe como é que funciona. Tá? A gente vai construindo esse conhecimento. E olha só, o alcoólatra consciente, ativo, é o alcoólatra que ele tem alcoolismo, ele bebe e ele tem interesse na mudança, mas ele não tem compromisso. Quer dizer o quê? Ele olha para a situação dele e ele pensa, e ele até pode ser que fale para você: eu preciso parar de beber, eu bebo demais.
Pode ser que às vezes varie, mas ele, a maior parte do tempo, ele fala ou demonstra de alguma forma que ele vê um problema com o comportamento de beber e que há interesse na mudança. Não houve ainda compromisso, porque o compromisso faz o alcoólatra consciente passar ativo, virar um alcoólatra não ativo, ele parar de beber. Faz sentido? Tá entendendo? Então coloca pra mim aqui, o que você acha que nesse momento a pessoa que você ama tá em qual desses estágios? Se ela tá bebendo ainda, coloca pra mim nos comentários aqui se a pessoa que você ama é alcoólatra ativo, consciente ou inconsciente. Vamos ver, a gente já vai ver aí que provavelmente a maioria vai ser inconsciente e muitas pessoas vão se enganar, e nessa live até o final eu espero te ajudar a não se enganar, porque é muito fácil se perder nisso que eu vou te falar. Mesmo eu explicando o que eu expliquei, ainda falta uma parte para você entender a diferença dos dois. Qual que é essa parte? É o seguinte, para diferenciar uma pessoa que tem comprometimento, né, e interesse e comprometimento em parar de beber, a gente precisa avaliar quais são os sinais que têm relação com real interesse e comprometimento em mudar. Tá? As pessoas confundem isso. Eu acho que o alcoólatra que quer mudar, isso é errado. Eu acho que o alcoólatra que quer mudar, o meu filho, meu marido, minha esposa, eu acho que ela vai querer mudar. A evidência que eu acredito errada é que essa pessoa vai reclamar do álcool. Ela vai dizer, eu bebo demais. Ou ela vai chorar, ela vai demonstrar sofrimento. Ela vai dizer coisas como, eu quero beber, eu quero parar, mas não consigo. O que acontece? Isso não é uma evidência de que a pessoa quer mudar ainda. Não é uma evidência de que é um alcoólatra consciente, né? que já tem interesse, já tem na mudança. Você começa a ver interesse na mudança que vai caracterizar o alcoólatra ativo consciente a partir de quais sinais? O principal sinal é alguma mudança no comportamento. Choro, tristeza, felicidade, palavras não são fortes, são fraquíssimos indicativos do estágio que a pessoa está, da prontidão de uma pessoa para mudar. Pega esse raciocínio que ele é muito importante. Parece simples, mas ele tem detalhes que se você perder, você continua se atrapalhando no dia a dia. É muito fácil no dia a dia você se perder com o alcoolista que você ama, se você não tiver essa clareza de que o sinal que mostra que uma pessoa está naquele momento com prontidão para mudar não é choro, não é sorriso, não são palavras, são atitudes. Vou dar um exemplo. É muito mais estatisticamente associado a parar de beber um alcoólatra que troca uísque por cerveja porque ele acha que precisa fazer alguma mudança, do que um alcoólatra que chora, diz que se sente mal, reclama, pede desculpas, fala que está tentando parar de beber. Não leva isso para um lado moralista, senão você vai distorcer o que eu estou dizendo. A pessoa que está falando, reclamando, chorando, queixando, dizendo eu preciso de ajuda, eu quero mudar, eu me sinto muito mal com isso, essa pessoa tem fracos indícios de que ela quer mudar. Fracos indícios. Da mesma forma que a pessoa que diz para você eu quero beber, eu amo beber, você me conheceu bebendo, não tem como ser feliz sem beber, o álcool não traz problema nenhum, eu sei beber, eu bebo moderadamente, você que é chata e encrenca, eu nunca vou parar de beber. Já ouviu uma dessas frases? Ela não tem mais validade do que um devaneio. É muito baixa a associação desse tipo de manifestação com continuar bebendo. Eu tive vários pacientes já, eu lembro de um específico que ele me dizia o seguinte,
Vitor, eu gosto de beber. Ele era uma pessoa que, um dos defeitos dele, uma das dificuldades, defeitos não, uma das dificuldades da vida dele era ser muito inteligente. E sim, talvez você não saiba, mas ser muito inteligente, não necessariamente você vai ter inteligência emocional ou outras condições para conseguir viver bem. Ele era muito inteligente. E aí o que acontece? Ele teve problemas com álcool e ele me dizia o seguinte: Vitor, sabe qual que é o problema? Você não entende de uísque. Eu entendo de uísque. Eu sei a diferença de verdade de um uísque mais barato, do mais caro, do mais certo, do menos certo. Eu sei o que é uma safra, eu entendo a diferença. E ele tem razão, ele entende, eu não entendo. Então ele falou assim para mim: Vitor, eu aprecio muito mais. Eu sou capaz de avaliar. Então eu parar de beber é tirar de mim um dos meus hobbies. Eu gosto de apreciar bebidas especiais. E durante muitos anos foi um dos hobbies dele, era algo que era muito central até na vida dele. Tanto que chegou a ter problemas sérios com o alcoolismo. E ele me dizia que isso era importante o tempo todo. Ele não se queixava para mim de que, olha, como o álcool é ruim, como ele é a pior coisa do mundo, como eu estou arrependido de tudo que eu fiz. Não. O que ele fazia? Ele começou a buscar ajuda, ele começou a ver que tinham coisas que precisavam ser consertadas na vida dele. Depois de um apoio adequado que teve da esposa com orientação, que acelerou esse processo dele e ele pôde parar de beber antes dos 40 anos. E o problema dele começou com 30 e antes dos 40 já teve uma possibilidade de melhorar. Quando pessoas alcoolistas que não recebem um apoio, ninguém é obrigado, mas quando um alcoolista desenvolve um problema com álcool e ele não recebe um apoio de alguém próximo que tem um apoio orientado, essa pessoa tende a demorar 20, 30 anos, muitas vezes sendo até tarde demais. Né? Tem várias pesquisas que mostram isso. Né? Inclusive uma enfermeira do hospital que eu trabalhava, o doutorado dela era sobre isso. Sobre essa demora que acontece quando os familiares não recebem ou não têm condições de poder fornecer um apoio contra a doença. Mas enfim, esse cara não chorava, não reclamava. Ele simplesmente começou a perceber e ele falou: olha, Vitor, daí quando ele parou de beber, ele não me dizia assim: ai meu Deus, como eu sou triste, como eu preciso mudar, como eu preciso de ajuda. Não, ele dizia o seguinte: olha, Vitor, eu comecei a perceber, eu comecei a mudar meu estilo de vida e foi uma coisa que não foi fácil, mas foi mais fluida. Se as pessoas ao redor ficassem esperando ele reclamar, ele choramingar, tá? Com licença da palavra, não é uma palavra muito boa para se dizer, mas é para ser claro. Se ele se queixasse, se ele manifestasse o sofrimento, esperassem isso para avaliar se ele ia melhorar ou não, é usar um parâmetro falso. É igual você olhar, igual tem gente... Eu tinha um colega de faculdade que ele usava o seguinte parâmetro. Eu não sei até que ponto isso está certo, tá? Na minha cabeça, eu não sei sobre esse assunto, então, na minha cabeça eu achava um pouco diferente. Ele, quando ia chover, ele dizia que sabia sempre que ia chover com 100% de certeza, porque ele sentia dor no joelho direito. Aí se você trabalha com meteorologia, não sei, você pode até ter uma informação que eu não sei, mas para mim é um pouco estranho a pessoa ter tanta certeza se vai chover ou não a partir de sentir dor no joelho direito. O que isso tem a ver com o que eu estou falando? Tem a ver com, para ele aquilo era muito real. Ele vivia aquilo com muita convicção. Era certo, se o joelho direito dele doesse, choveria. Agora, talvez você olhe para a pessoa que você ama e você também tem um desses marcadores de mudança errados. Né? O dele eu não sei, já te falei, é só uma forma de explicar o conceito. Errados, porque você olha para o alcoolista que você ama e você fica esperando ele demonstrar alguma ação que ele quer parar de beber, uma palavra, você quer pedir satisfação para ele, esperando ele, por exemplo, admitir que tem um problema. Não está associado a parar de beber. Não está associado. Admitir que tem alcoolismo, não tá, eu sou alcoólatra. Isso não está associado a parar de beber. Por que as pessoas confundem? Porque a maior parte das pessoas que para de beber, depois de um tempo sem beber, até elas reconhecem o alcoolismo. Só que aí quem repete que precisa admitir, não está levando em consideração o momento em que essa pessoa começou a parar de beber e a fase inicial. Que não fez diferença nenhuma entre quem admitiu ou não no início.
É igual aquela coisa, imagina um casal de namorados, que eles vão noivar e vão casar. E aí durante esse namoro, ou o rapaz ou a moça não disse ainda que ama o outro, mas é perdidamente apaixonado. Então não quer dizer que quando fala que ama, ama. E nem quando fala que não ama, não ama. O coração não é tão simples assim, não é mesmo? Com o alcoolismo é a mesma coisa. Só que, claro, tem várias coisas que tornam mais difícil você admitir que é alcoólatra. Isso não está associado a parar de beber. Então, o alcoolista inconsciente é aquele que não tem interesse em parar de beber. Então pode ser que se a pessoa que você ama, ela reclama, ela diz, eu quero parar de beber, mas eu não consigo, é tão difícil. Ela pode não, ela parece que tem interesse, mas não tem. Talvez tenha, porque eu falei só desse sinal. Esse sinal não está associado a ter interesse real. Igual se alguém chega na rua, e sei lá, alguém que está começando a namorar, fala que ama o outro, falar que ama é como diria aquela música da Cássia Eller, né? Que a Cássia Eller ficou famosa com a Cássia Eller cantando. Palavras apenas, palavras pequenas, palavras ao vento. O que significa isso? Palavras nem para o bem nem para o mal são grandes marcadores de mudança. Então, e quando eu falo isso, eu não quero que você leve para o lado de que, eu descobri que o meu alcoólatra, o alcoólatra que eu amo, a pessoa que eu amo, ela é um alcoólatra inconsciente nesse momento. Então, ferrou. Não é isso, não é isso. Anota isso. Todo o alcoólatra que já existiu na face da Terra, em algum momento, ele foi um alcoólatra ativo inconsciente. Anota essa. Todo alcoólatra que já existiu na face da Terra, ele já foi, em algum momento, um alcoólatra ativo inconsciente. Então, quando você olha para a pessoa que você ama e você não vê sinal algum de interesse e mudança, isso não significa nada sobre o futuro. Vitor, meu caso é um caso da pessoa que eu amo, é um caso perdido? Na minha concepção, e até onde eu entendo sobre o mundo, só existe um tipo de caso que é perdido, que é a morte. E mesmo assim, tem historiadores que dizem que 2 pessoas, pelo menos, já voltaram, né? Lázaro e Jesus, não é? Então nem sempre, nem essa, né? Não, mas falando sério com você, a morte sim, é um caso perdido. Agora o resto é o conhecimento que vai te levar a entender como fazer isso que pode parecer impossível, ter caminhos para sair disso. Então vamos lá, o alcoólatra inconsciente, e eu vou te dar um exemplo disso. Tá, Vitor, e daí? Você falou que eu ia usar esse conhecimento. E eu não estou vendo aonde, eu vou te falar. E aí a gente vai para a parte prática. Qual que é a parte prática disso? Para te explicar a parte prática, tem gente, segura a tua ansiedade, eu sei. Eu me lembro quando eu estava no primeiro ano de psiquiatria, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E aí é um hospital de referência mundial em tratamento de saúde mental. E no primeiro ano lá de psiquiatria, a gente passa por uma psiquiátrica, um lugar onde onde os pacientes que estão mais graves ficam. Os casos mais graves do estado do Rio Grande do Sul vão para esse lugar em Porto Alegre, porque é o maior centro de referência, um dos maiores do Brasil, um dos maiores do planeta, né, de qualidade de atendimento, de capacidade de lidar com casos complicados. E aí, por isso que é um treinamento tão importante esse do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde eu fiz a minha residência médica lá. E aí no primeiro ano, eu era um médico formado fazendo um treinamento em psiquiatria. E aí eu via pacientes muito graves e eu não sabia ainda como resolver aquilo, como lidar com aqueles problemas. E aí tinham supervisões, né? Mas o professor não estava do meu lado o tempo todo. Então é natural que nesse início a gente fica ansioso e querendo resolver aquilo e está aprendendo ainda. E poxa, você vê um caso, você quer fazer alguma coisa a mais, você quer entender melhor o que está acontecendo e fica aquela ansiedade. E aí tinham seminários semanais de vários tipos. Eu lembro de um deles que o professor estava ensinando, a gente discutia artigos científicos de qualidade sobre medicações para casos de urgência, por exemplo.
E eu sofria demais, porque eu pensava assim, pelo amor de Deus, professor, para com esse papo aí, eu tô ali com o fulano que tá agitado, eu tô ali com um negócio que eu preciso resolver hoje. Vamos direto pra solução, não vamos conversar sobre isso aí é bobagem, tá perdendo meu tempo, eu deveria estar estudando o que eu tenho que dar pra essa pessoa. O que eu dou pra essa pessoa pra ela parar, pra melhorar. E ele não. Claro, não falava isso com essas palavras. Mas ele não, ele continuava com a sabedoria de ter mais experiência, né? Eu, na época, faixa branca, ele faixa preta. Com a naturalidade de pessoa experiente, ele explicava que aquilo que estava acontecendo era importante. E naquele momento eu não via. E se eu tivesse sido ansioso e ignorado aquele tipo de seminário, eu não teria tanto critério, eu não teria tanto conhecimento, eu não teria tanta capacidade de avaliar casos graves e saber o que fazer, que era o que eu queria. Porque o faixa branca ele não sabe bem o que ele precisa aprender. E ele tem pressa. Quem tem pressa come cru. Já ouviu falar? O apressado come cru. Então, quando eu vou te falar agora esse conceito, que já é isso que eu já te falei, já é um aprendizado. Porque para fazer quem você ama parar de beber, se você chegar igual eu estava lá no primeiro dia, lá na primeira semana, ai meu Deus, desesperado, faixa branca, achando que eu é que sabia o que o professor tinha que me ensinar, eu não teria aprendido. Se eu não tivesse colocado a carapuça da humildade e parado e falado, não, esse cara está falando, ele deve ter deve ter alguma coisa ali para me ensinar. Não é à toa que esse cara está onde ele está. Se eu não tivesse feito isso a contragosto, eu tenho certeza que eu não teria 10% da capacidade que eu tenho hoje de lidar. Então você que está ansioso, querendo a dica perfeita do dia, eu te convido a ter essa humildade de olhar e tá, isso aí é um conhecimento importante, esse aí é um conhecimento que se eu não entender isso daí, não adianta o que eu quero fazer, eu não vou conseguir. Não adianta eu construir uma casa pelo telhado. Se o Vitor está me explicando isso agora, tem um sentido, ele não está de bobeira. Ele não ia parar tudo que ele está fazendo, ele não ia parar, ele não ia deixar, né, abrir esse horário e não atender os pacientes que ele precisa atender, ele não ia estar deixando de estar com a família dele para estar aqui falando um conteúdo que não é importante. Não estou aqui batendo papo. Lição, tá? Isso é uma lição. Não é fora do conteúdo, isso é conteúdo. E agora eu vou te falar uma história, que essa história vai te ajudar a compreender como você vai usar esse conhecimento do alcoólatra consciente ativo e do inconsciente ativo. Quando eu comecei a trabalhar com dependência química, já no segundo ano da especialização, que era para ser 6 meses obrigatório, e eu fiquei 3 anos e meio, o que acontece? Eu fui colocado para trabalhar com pacientes, né, que queriam parar de beber. Alcoólatras ativos conscientes. Quer dizer o quê? Eles tinham sinais comportamentais de que queriam mudança. Eles estavam tomando atitudes relacionadas a parar de beber. E a minha função era simples. Na época eu não percebi o quão era simples, então eu me achava muito bom, porque eu não enxergava o todo. Eu aprendi tudo o que podia aprender sobre prevenção de recaída. Como ensinar uma pessoa que quer parar de beber a parar de beber. Ela quer parar de beber. Então eu fui lá a fundo, estudei a fundo o trabalho de, por exemplo, um dos maiores autores de todos, que é o Marlatt, e os trabalhos de Marlatt e Gordon, que são os mais relevantes, os com maior evidência científica para ajudar uma pessoa a prevenir, para poder parar de beber e não beber mais, através de técnicas. E aí eu estava me achando muito bom, depois desses primeiros 6 meses, coordenava um grupo de terapia cognitivo-comportamental baseado em prevenção de recaída. Eu peguei um grupo que era de um jeito que já estava acontecendo, eu melhorei esse grupo, eu era nerd, tá? Eu era irritante até, porque eu era muito fissurado naquele negócio, quando eu comecei a fazer. E aí eu achei que eu era muito bom. E essa professora, na época, sábia, ela pegou e falou, Vitor, você quer continuar voluntário, tá? Eu já não era mais obrigado a estar lá. Eu fiquei mais 3 anos extra voluntário. Ia lá todo dia. E aí o que acontece? Ela falou, então, Vitor, eu vou te fazer um negócio que é o seguinte. Eu vou te propor para você vai criar um espaço aqui no ambulatório, né, no tratamento de pacientes não internados, para você fazer um grupo para pacientes recaídos ou que não querem se alcoólatras ativos inconscientes. Aí, de início eu não gostei.
Eu reclamei com ela até, mas ela falou, não, Vitor, você tem que aprender, você tem que fazer, e ninguém queria fazer. Outros profissionais também não queriam, por isso que não existia. Porque lá, um lugar especializado em trabalhar com dependência química, ele geralmente tem vários tipos de atividades diferentes, com vários profissionais diferentes. Nutricionista, assistente social, enfermeiros, fazendo grupos diferentes, terapeuta ocupacional, para corresponder a necessidades diferentes. Só que não tinha um grupo para pacientes que não queriam parar de beber e usar drogas. Não tinha, simplesmente não tinha. Colocavam eles num grupo burocrático, porque é o que dá para fazer, não é por mal. É o que dá para fazer, entre aspas, é o que a maior parte dos lugares busca fazer. Essa professora me colocou para fazer esse grupo. E me botou para criar o grupo. E eu criei o grupo e sofri muito. Durante meses, quarta-feira às 15 horas da tarde. Era quarta-feira às 15 horas da tarde, no verão de Porto Alegre, quando eu comecei. 45, 50 graus Celsius. Calor do caramba. Era horrível ir pra lá. E eu acho que aí que eu comecei a ter uma experiência que me faz me identificar muito com familiares de alcoólatras, porque eu sofria por duas coisas. Uma, porque pra mim desistir não é uma coisa comum. Não... Eu preciso ter muito... eu não consigo. Pra mim não dá. Não tem como. Esse tipo de coisa não funciona muito na minha cabeça. Então eu queria fazer funcionar. E ao mesmo tempo eu não conseguia fazer funcionar. Porque eu tratava alcoólatras ativos inconscientes da mesma forma que eu tratava alcoólatras ativos conscientes. E com os alcoólatras ativos conscientes eu ia muito bem. Porque eles tinham interesse em parar de beber. Eu precisava aumentar um pouco o comprometimento e uma das formas de aumentar o comprometimento é aumentando uma coisa que a gente chama autoeficácia. Por exemplo, você ensinar para uma pessoa que quer aprender. Bom, você ensina, ela aprende, ela fica mais confiante, ela fica mais capaz, ela enfrenta, o comprometimento aumenta. Era muito mais fácil. Nesse outro grupo, alcoólatras ativos inconscientes, quando eu começava a tentar ensinar sobre como parar de beber, para uma pessoa, por exemplo, eu lembro de uma mãe que amava muito a filha dela, mas o Estado tirou a guarda dela, da filha. Olha que história triste. O Estado tirou a guarda dela da filha porque ela não tinha capacidade de cuidar da filha. E isso mexia muito com ela. E aí o Estado obrigou ela a fazer tratamento. Então ela tinha que ir lá naquele lugar onde ela encontrou comigo, naquele grupo. Né? Eu, que era a pessoa que estava atendendo ela, também. E ela tinha que ter a minha assinatura para dizer que ela estava indo no tratamento, para levar para o juiz. Quem olha de fora e pensa, essa mãe ama o filho. Sim, ama o filho. E ela ama. Eu tenho certeza que ela ama o filho, a filha. E aí, quem está olhando de fora e não entende, pensa, então é óbvio, essa mulher vai chegar lá, vai querer ajuda para poder recuperar a guarda da filha, ela ama a filha, ela está sofrendo com essa situação, então ela vai lá e vai ser fácil. Negativo. Negativo. É doença? É doença? É a doença? É aí que você olha, mas Vitor, parece loucura. Sim, é doença. Porque aí, ela não ama a filha. Não, é mentira, eu tenho certeza que ela ama. Só que quando ela chegou, ela não queria parar. Ela estava lá obrigada, achando um saco que o Estado tinha feito isso. Pô, que saco, agora eu vou ter que vir aqui, eu já tenho um monte de problema para arrumar e tenho que vir aqui como mais um problema. E aí, imagina uma sala com 15 pessoas do mesmo perfil. Chega um cara, faixa branca ou azul, um cara com a faixa um pouquinho mais escura, uma faixa cinza, que eu estava no segundo ano só. Cheio de orgulho, cheio de prepotência, né? Médico, psiquiatra, fazendo residência médica no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Venci uma concorrência brutal para estar ali. Eu sou o doutor Vitor Blasius e eu vim aqui dizer para vocês o que é certo. Vamos então falar sobre como você pode parar de beber. Só faltava eu apanhar. Na época eu não entendia que eu estava sendo idiota. Não entendia que eu estava sendo burro. Tá? Desculpa a palavra, eu estou falando de mim, é só uma forma de ser didático, tá? Ser direto ao ponto. Eu não entendia que eu estava sendo trouxa. Que eu era o problema. E eu ficava bravo. Muito bravo.
Porque, afinal de contas, eu não sou o cara que estudou tudo isso? Eu não sou o cara que está manjando como é que funciona para parar de beber? Eu não estudei a fundo a obra de Margaret Gordon? Eu não estudei a fundo vários autores de terapia comportamental cognitiva, como terapia de grupo, Sobel, Irving Yalom, uma série gigantesca de autores, estudava pra caramba, entendia, tava ali, na nata, uma das melhores residências do planeta. Eu tava sendo só um idiota. Só um idiota. Por falta de saber que tinha uma outra parte. Que eu não sabia. Eu sabia bem uma, mas a outra parte que eu não sabia era o que estava me faltando e eu não sabia. Então eu achava que eu estava certo e eles estavam errados. Todo o grupo era um saco. Eu ficava tentando explicar e eles dizendo pra mim que não. Vitor, você tem que entender que não é o álcool que é o problema. O problema é que foi o meu chefe que me obriga a vir aqui. Eles encrencam demais. A outra falou assim, não, mas aquele dia que eu tava embriagada com a minha filha na praça e a polícia teve que intervir, não foi nada demais. Então dentro de mim eu começava a sentir raiva, frustração. E no fundo a verdade que eu sentia, que é difícil até admitir, eu me sentia triste. Porque eu via aquelas pessoas em situações difíceis, falando coisas que pareciam loucura. E eu tentava falar, é como se não saísse nada da minha boca, só coisa pior, eu só piorava tudo. E aí eu fui conversar com a minha professora, e depois de alguns meses, eu falei pra ela, num desabafo, que aquilo estava sendo uma perda de tempo, que loucura, gastar tempo e recurso, e eu me achava tanto, que eu achava que era uma grande coisa gastar o meu tempo com gente que não quer ser ajudada. Olha que babaca. Vitimista, vitimão, Vitor Vitimão. Ai, coitado do Vitor, né? As pessoas tudo ferrada lá e eu que sou o coitado. Ah, coitado do Vitor. Ah, fiquei bravo com a professora. Ela falou assim, ela riu de mim. Falou assim, Vitor, porque a gente tinha intimidade pra isso. Não é fácil ouvir o que ela me disse. E ela mostrou que já tinha dado várias evidências de que ela queria o meu bem, mas ela não economizava. Então a minha falta de humildade fez eu falar isso e eu falei pra ela então, e ela disse pra mim assim, Vitor, você que está despertando isso nos pacientes. Eles estão piorando porque você não sabe lidar com eles. Aí minha cabeça começou a dar tilt. Eu falei, você tá doido? Isso aí é fácil falar, né? É fácil falar aqui dentro do ar-condicionado. É fácil falar, você tá, né? Você tá aí de boa, não é você que tá lá, botou eu pra fazer o trabalho, né? É fácil falar. Eu não disse com essas palavras, tá? Mas com esse tom. Eu falei pra ela, por que você não vai lá então? Por que você não vai lá um dia, sério? Se você não acredita em mim, vai lá e veja com seus próprios olhos. Vai lá um dia pra você ver como é que é. Dizendo que é fácil, ou que eu que não tô fazendo certo. Eu tô fazendo tudo certo. Ela foi. E aí aconteceu um fenômeno muito louco. O grupo foi completamente diferente. E aí, que cara que eu fazia pra ela? Porque ela coordenou o grupo. O povo nem conhecia ela direito. Tinha tudo pra eles serem pior com ela. E ela, de boa, entrou, falou, conversou. De repente a galera conversando, falando, pois é, né? Eu preciso rever minhas ações. Né? Nossa, pois é, até mais emoção. Aí eu olhei e pensei, meu Deus, esse povo me odeia tanto que eles querem me ferrar, eles querem fazer eu ser demitido aqui. Mas não, poderia ter pensado isso, mas daí a minha cabeça é dura, mas não é de concreto. Aí eu olhei e pensei, cara, por que ela consegue ou não? O que ela tem que eu não tenho? 2 braços, 2 pernas, boca pra falar, ouvido. Pô, eu não tenho, o que eu vou dizer? Qual que vai ser a minha dificuldade? Vai ser uma desculpa, porque assim como ela conseguiu aquilo, por que eu não conseguiria? Ela sabe algo que eu não sei, só que era tão sutil o que ela fazia que na hora eu só percebi que tinha alguma diferença, eu não sabia qual era. E o que não era sutil era a reação dos pacientes. Ficou leve, ficou até gostoso, ficou bonito, ficou emocionante.
Aí eu fui pra casa, eu nem dormi aquela noite. Eu fiquei pensando, poxa, minha esposa falou assim, Vitor, o que você tem? Eu falei, não sei, cara, eu tô cheio de coisa na cabeça. Porque eu vi um negócio que não tinha como desver. E aí eu me arrepio até de lembrar, porque esse foi um momento do chega pra mim. Foi um momento do chega porque eu vi uma coisa muito forte, muito intensa e muito real. E eu vi ao mesmo tempo o quanto eu estava sendo pequeno. E isso foi bonito, num certo sentido, porque essa consciência de que eu estava sendo vítima, que eu estava sendo arrogante, ela levou para várias áreas da minha vida. E me trouxe melhoras em inúmeras áreas da minha vida. E me trouxe uma vontade imparável de tentar entender o que ela fez. E eu comecei a estudar essa parte. Pessoa que não quer ser ajudada. Comecei a estudar, li tudo, de entrevista motivacional, modelo transteórico da mudança, neurobiologia da motivação. Comecei a ler até... tem lugares nos Estados Unidos que fazem trabalhos com presos de coisas absurdas e violentas que não querem ajuda. Como é que os caras fazem? Quero ver os casos cabeludos aqui, eu quero entender esse negócio, porque eu não admito mais não saber esse negócio, porque isso é porque a maioria é assim. O tempo todo a gente perdia paciente porque eles não queriam se... E aí, muitos de nós, profissionais, na época, repetiam isso. Mas não tem como ajudar, né? A pessoa tem que querer ser ajudada. Eu me envergonho de dizer isso. De dizer que eu já falei isso uma vez na minha vida. Eu me envergonho. Mas eu tento utilizar isso para falar para você que eu já pensei isso. E a partir do momento que eu comecei a ter acesso a esse tipo de conhecimento, o grupo ficou lindo. E até onde eu sei, já faz vários anos que eu fui embora. Mas ainda utilizo o material que eu criei. Porque a coisa ficou linda. Ficou linda. Aqueles pacientes mais difíceis começaram a se unir, a coisa ficou bonita, começou a ter espírito de mudança. Começou a ser leve, não era um bate-boca, não era um conselho. Eu aprendi uma coisa chamada change talk. O que quer dizer isso? Papo de mudança. Quer dizer o quê? Você articular a conversa, tipo um judô psicológico, que eu ensino até no curso ACA de uma forma bem prática. Fazer o outro falar aquilo que precisa falar. Tá na cara a mudança, a necessidade de mudança. O que eu preciso é só tirar a barreira se eu vou conversar com a pessoa. Porque o álcool não atua no racional, eu não posso bater de frente para tentar disputar pela razão. Senão eu causo uma coisa chamada sequestro amidaliano. Quer dizer o quê? A capacidade de raciocinar sobre a necessidade de mudança, ela quando ela encontra de frente é um argumento muito direto. E tem uma área do cérebro que é a amígdala, responsável pela luta ou fuga e pelo medo, que ela fica tão ativa que ela tira a capacidade da área racional de funcionar e vira um bate-boca idiota. Vira uma disputa besta, em que começa a conversar sobre um assunto que não tem nada a ver. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Eu tenho certeza que já aconteceu com você ou com alguém próximo. Que você viu que essa pessoa estava discutindo uma coisa que já perdeu o sentido, nem era aquilo mais. Cada um estava defendendo uma ideia que nem era a ideia que queria mais, mas porque estava tão preocupado em se defender, que não estava mais pensando sobre o que importava de verdade. Sequestro amidaliano. Um efeito colateral do conselho para o alcoólatra ativo inconsciente. Tá entendendo? Por isso que quando eu começaram a vir familiares, né, coisa que vem para todo consultório de psiquiatra, vem familiar. De algum alcoólatra falar assim, preciso de ajuda para o meu familiar que não quer ajuda. Por isso que a hora que eu ouvi essas pessoas, deu um clique na minha cabeça. Porque aquela pessoa era eu. Eu já fui essa pessoa. Achando que eu já fiz tudo, querendo que viesse alguém para resolver, achando que não tinha o que fazer. E aí eu consegui ter essa oportunidade e o meu mérito é de estar pronto quando veio a oportunidade. Só esse. Meu mérito é estar preparado quando veio a oportunidade. E aí eu pude ter acesso a informações e enxergar o que não tinha como enxergar de outra forma. Essas experiências que me levaram a pegar um familiar que chegava no meu consultório e falar, cara, olha só, eu acho que tem um caminho diferente. Vamos tentar? E houveram pessoas que naquela época
era difícil acreditar no ACA, porque não existia. E a pessoa queria tanto, mas ela queria tanto ajudar o familiar. Eu lembro, era um pai, um homem, um pai. Eu acho bonito essa história porque nasce de um pai. Uma coisa que não é tão comum. Esse pai falou, Vitor, eu tô afim. Vamos lá, me ensina o que tiver para ensinar. E aí esse cara me deu topou essa ideia. E aí que eu comecei a ensinar para ele como que eu fazia com os pacientes de uma forma prática e leiga. Não como é que ele faria, não trataria o filho dele como um paciente, mas ele usaria técnicas. Um treinamento que eu estava dando para ele entender o que fazer, sabendo de como é que funcionava esses estágios da mudança, como é que lida com o alcoólatra ativo, consciente e inconsciente. O filho dele era um alcoólatra ativo inconsciente, depois passou a ser consciente, depois passou a ser não ativo. E foi lindo. Porque eu acredito que, cara, na vida, a vida não é fácil, né, para a maioria de nós. Acho que não, talvez é injusto, talvez para ninguém, não sei, a vida não é fácil. E, assim, eu acredito que uma das coisas que está ligada, e tem até estudos mostrando que quando a gente, pelo menos valoriza em parte da nossa vida, contribuir, não no sentido assim, eu vou doar dinheiro para uma pessoa na rua, vou doar um alimento. Isso é bom também, não acho ruim. Mas contribuir no sentido assim de, olha, quando eu nasci, eu peguei um bastão. E aí quando eu for embora, eu vou entregar esse bastão. Mesmo tendo filhos ou não. Eu acredito que se eu entregar o bastão mais para frente de onde eu peguei, a minha vida vai ter um significado maior do que só a minha vida. Tá entendendo? O quanto isso pode fazer você ter força. O quanto isso pode levar você a ter uma vida melhor. Tá entendendo? O quanto isso tem valor. Que tem coisas que têm preço. Tem coisas que têm valor. Não é a mesma coisa. Isso não tem preço, na minha opinião. A capacidade que isso pode levar para a sua vida. Por isso que eu me dispus a ir na contramão. E a ouvir de várias pessoas que era uma loucura. Você vai começar a tentar ensinar essas coisas para pessoas. Ninguém quer saber disso. Familiar de alcoólatra não dá, você é um blogueirinho, vão achar que você quer enganar os outros, você vai passar vergonha, ninguém vai te entender, vão te humilhar. E tem gente que tenta. Mas é o seguinte, eu não paro, porque eu vi essa luz, eu vi esse caminho. E eu acho que esse caminho, ele me engrandece. De verdade, não aquele engrandecimento que eu tinha antes, de achar que eu era especial, porque eu tinha passado numa prova de residência dificílima. Não, isso não me engrandece. O que me engrandece é o que eu vou fazer com esse privilégio que eu tive. Que é um privilégio. Você está tendo esse privilégio agora. Privilégio de poder ter acesso a informações que pouquíssima gente tem. Vitor, você não falou o que fazer ainda. Pô, eu já falei um monte de coisa. Eu te falei sobre a humildade. Sem essa parada, sem essa base, o resto você não constrói um castelo numa base frágil. Te falei sobre humildade. Eu falei sobre histórias reais. Eu falei sobre pesquisas. Eu te falei sobre o quanto isso é sério. E não é uma brincadeira, não é uma mera, é uma bobagem. Eu tô te falando sobre o terceiro caminho. Se você é familiar de alcoólatra, você tem 3 caminhos. Ou você não faz nada, tenta aguentar, espera um milagre ou uma tragédia. Ou você vai embora, finge que não é com você, sei lá, tenta ir embora. Que é o que todo mundo fala, né? Ou você aguenta ou você vai embora. O problema é dele. Ou o terceiro caminho, que é o que eu tô te passando aqui. Eu tô te falando sobre o terceiro caminho. Que é você não aguentar do jeito que tá, você não tolerar o jeito que tá, você ficar inconformada com o jeito que tá. Não achar isso bom, mas também não achar que as pessoas são descartáveis e simplesmente, cada um por si, isso é a vida. Nada de errado, isso é só uma outra forma de ver, não é como eu costumo ver.
relacionamentos que são importantes. Não estou falando de você parar e fazer isso, se esforçar para ajudar todas as pessoas do universo, e não é isso. É você ajudar quem você ama, uma pessoa que é significativa para você. E esse terceiro caminho é levar você a entender como fazer isso, se você quiser. Se você não quiser os outros dois caminhos, não tem isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Só que aqui não é o teu lugar e é melhor você ir embora, porque eu vou te incomodar muito se você não quiser esse terceiro caminho. Você vai ser provocado, você vai ser confrontado. Eu vou expor para você coisas inconvenientes. Porque uma pessoa que não quer o terceiro caminho, quando ela ouve falar que é possível fazer quem ama parar de beber, para ela isso é uma ofensa. Porque ela prefere mentir que não é possível fazer quem ama parar de beber, do que ela dizer para si mesma de que ela não quer seguir esse caminho. Eu acho isso uma doideira, porque ninguém é obrigado. Você não vai me ver falando, você tem o compromisso, é sua obrigação. Quem sou eu para falar isso? Eu não sou ninguém para falar isso. Ninguém tem o direito de falar isso. Agora, eu vou bater de frente com as mentiras que as pessoas contam e que trazem prejuízo para suas vidas se a pessoa estiver querendo esse terceiro caminho. Se não, é melhor até ir embora dessa live. A Semana ACA não faz sentido para quem não quer o terceiro caminho. Essa live não faz sentido para quem não quer fazer quem ama parar de beber. Tá entendendo? Sem deixar de cuidar de si. Que não é um caminho de você se sacrificar e assim virar um mártir. Não é. É o oposto disso. É você construir luz. Por isso que é o amor contra o alcoolismo. Porque o amor, ele não divide. Ele não divide. Por exemplo, nasceu meu filho em janeiro de 2022. Tá quase fazendo um ano. E eu amo muito a minha esposa. Quando nasceu meu filho, eu amo muito meu filho. O amor que eu tinha pela minha esposa não dividiu. Ele aumentou. E é isso que o amor faz. E eu sei que nos momentos de raiva, de ódio, de não saber o que está acontecendo, a nossa mente cria defesas para não machucar um ego louco que faz a gente querer ser especial sem ser. Porque eu acredito que a gente é especial no momento em que a gente cuida da gente e de quem a gente ama. No momento em que a gente inspira as pessoas a fazer o que é de melhor. E se você hoje está sem esperança, eu quero que você perceba o seguinte. Muitas pessoas, muitas alunas que eu tenho, heroínas ACA, como eu chamo, que fizeram alguém que amam parar de beber, elas começaram sem esperança. E muitas delas vão aparecer na Semana ACA para contar suas histórias. E você vai olhar aquela história e você vai ver como é parecida com a sua. E talvez ver aquilo é o que vai te mostrar que, cara, é possível. E eu achava que não era. E talvez hoje você possa ser essa pessoa que vai também, mais para frente, daqui algumas semanas, ser a pessoa que está inspirando outras de uma forma positiva, espalhando esperança real. Não enganações, não mentiras e não falsidades e não a dor. Tá entendendo? Porque é muito mais fácil espalhar a dor, né? Não dá! Pô. Não quero, então. Ok, não querer, tudo bem. Não dá, é mentira. Tem gente que fez. Então dá. Ninguém é obrigado, cada um tem seu caminho. Certo? Então é isso. O que você vai fazer, então, um passo aplicável aqui, tá? Eu vou fazer mais lives falando especificamente sobre cada um desses tipos de alcoólatras e como lidar com cada um deles mais profundamente, ainda nesse aquecimento. E aí é o seguinte, o primeiro passo que eu quero que você já comece, você que está seguindo as lives de aquecimento aqui, para o dia 16 de janeiro, né? Quero que você faça o seguinte, você comece a identificar. Comece a ver. O que eu aprendi hoje? Para e pensa um pouco essa live. Não sai da live e sai já fazendo um monte de coisa. Para a live, vai no banheiro, toma água, para e pensa. O que eu aprendi? O que eu aprendi hoje? O que eu posso observar? E como é que é? Essa pessoa que eu amo, ela está onde? Ela é um alcoólatra ativo, consciente ou inconsciente? Será que eu calculei bem os sinais? Será que eu estou baseada só em palavras? Né? Será que eu estou dando muito peso para uma coisa que não tem peso? Que ela é só uma casca?
Uma casca que pode ser bonita ou feia, mas por dentro é diferente? Será que eu não estou presa num sequestro amidaliano com raiva, ressentimento e eu estou deixando de olhar para aquilo que realmente é importante? Será que eu estou me perdendo no meio das emoções que não é fácil? Esse é o exercício que eu quero te passar hoje. Certo? E a gente vai seguir nas próximas. Se você gostou desse conteúdo, compartilha. Ajuda essa mensagem a chegar em outras pessoas. Esse privilégio que você está tendo. Todo mundo precisaria ter essa opção. É uma opção. Compartilha. Convida as pessoas. Fala ativamente. Tem conhecimento ali que tem um psiquiatra passando. Acho que pode ser legal. Né? Se você quiser. Porque pode ser que tem pessoas precisando tanto ou até mais que você saber disso. E juntos somos mais fortes. Eu não criei o ACA sozinho. Alguém confiou em mim lá no começo. Hoje é fácil confiar no ACA. Porque de tantas histórias de superação, tantas histórias de heroínas ACA, hoje é fácil. Então hoje é até... Mas ter você, sendo luz, dá para ser mais fácil ainda. Porque tem gente que é São Tomé. Precisa ver a vizinha. E talvez você vai ser a vizinha. Talvez você vai ser a pessoa do bairro que vai mostrar para o seu bairro que é possível. Porque uma pessoa consegue mudar a sua família. Uma pessoa, e se uma pessoa consegue mudar a sua família, ela consegue mudar a sua rua. E se uma pessoa consegue mudar a sua rua, né, ela consegue mudar o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país. Uma pessoa consegue fazer isso. E, em geral, as grandes mudanças aconteceram com uma pessoa. Que vai contaminando outra, que vai contaminando outra, que vai contaminando outra. E como? Eu sou o bastião da informação. Mas quem vive e quem traz essas histórias reais é alguém como você. Aí você pode escolher. Como sempre pôde e sempre vai poder. Se você quer ser parte da solução ou parte do problema. Na semana ACA eu vou te mostrar o caminho para ser parte da solução. Então convida. Vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.